Boa noite a todos. Vamos só fazer um check-in aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso evento, Finanças Pessoais, Desafios e Tendências. Meu nome é George Okuhara, eu sou vice-presidente voluntário do Bunkyo. O Bunkyo é a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social. A nossa missão é promover cada vez mais a integração, uma conexão entre o Brasil e o Japão, né, e promover a cultura japonesa aqui no Brasil e promover também a cultura brasileira no Japão. Né, e para isso também a gente procura fazer alguns eventos, né, culturais, alguns eventos empresariais, com líderes dentro das comunidades. Tá? Então, a gente está aqui hoje à noite para esse evento. Esse evento tem o apoio do Consulado Geral do Japão em São Paulo, da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa no Brasil e da JCI Brasil e Japão. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês apreciem aí um pouco da cultura japonesa, um pouco desses valores que a gente traz aí dos nossos antepassados. Tá? E para isso a gente tem hoje a satisfação, junto com o Rodolfo Wada. Rodolfo Wada também é lá do Bunkyo, atua como voluntário, ele é assessor da presidência. Bem-vindo, Rodolfo. Mas a gente tem a satisfação de ter aí duas grandes líderes que vão falar sobre finanças pessoais. Né? Então, temos aí a Cláudia Yoshinaga. Cláudia, bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. E a Amara Luque, também jornalista. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Jorge. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, para a gente começar, a gente quer fazer um evento bastante dinâmico, dar oportunidade para também vocês que estão aí do outro lado fazerem perguntas, participarem através do chat aí do YouTube. Então, por favor, podem já mandar as perguntas, o Rodolfo vai estar ajudando a consolidar, então participem aí com perguntas, com suas dúvidas. Mas para a gente fazer um aquecimento, eu queria primeiro apresentar a Cláudia. A Cláudia Yoshinaga, ela é especialista em finanças comportamentais, é professora de carreira da Fundação Getúlio Vargas, né, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado, tem um super currículo aí, é coordenadora do Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas, lá da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, é doutora e mestre em administração de empresas, com ênfase na área de finanças, né? Ela estudou na FEA, né, na Faculdade de Economia e Administração da USP, e também foi visiting scholar na Columbia Business School, lá de Nova York. Ela fez parte também do grupo de jovens líderes Nikkeis, convidada pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão. Então, vou fazer a primeira pergunta para a Cláudia. Então, só se você puder assim, elaborar um pouco como é que você está vendo esse momento, né, de desafiador, tanto do lado de finanças pessoais, né, como investimento, e também como gastos, né, que a gente hoje tem, aí a maioria está com uma renda reduzida. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso, só para a gente aquecer, por favor, Cláudia. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no canal do Bunkyo, até como descendente de japoneses, enfim, é uma parte em termos de prestação de serviços e discutir um pouco o conhecimento, eu acho que é a missão do Bunkyo, e eu sinto um prazer enorme em estar aqui com a Amara Luque, também discutindo sobre finanças pessoais. É um assunto que é super importante sempre, né? Eu acho que a Mara também vai falar sobre isso, que, enfim, eu acho que finanças pessoais é uma preocupação que todo mundo deveria ter sempre, mas é claro que no momento de pandemia, em que por questões e restrições de deslocamento, as pessoas estão em casa e com isso, consequentemente, muitos estão sem receita ou com receitas reduzidas, é um momento ainda mais importante para a gente pensar nisso. Por que eu acho que a gente tem, como o Gyodi comentou, duas preocupações em termos de investimento, e não estou nem discutindo a questão da saúde, que eu acho que é um outro medo que é bastante relevante
e piora e faz com que essa pandemia tenha características até ainda muito piores financeiramente falando do que com a crise do subprime que aconteceu lá em 2008. Primeiro, a gente tem queda de receita. Então, na verdade, muitas pessoas que tinham um certo nível de rendimento por conta de tudo que está acontecendo, está tendo sua receita bastante reduzida. Então, essa é uma primeira preocupação bastante importante. Mas eu acho que isso vai se tornar ainda mais relevante, essa ideia de planejamento financeiro e acompanhar as finanças, da ponta das despesas. Infelizmente, na ponta da receita, a gente não tem muito o que fazer, a menos que a gente pense em soluções criativas, né? Talvez um ponto, uma vertente que esteja sendo bastante demandada das pessoas é a criatividade. Então, muita gente até tem tentado buscar meios alternativos de conseguir alguma renda, né? Então, tem gente que começou a fazer refeições em casa e vender por delivery, ou mesmo costurar máscaras. Então, você vai ver que teve gente que tentou, de alguma forma, se digitalizar, enfim, tentar conseguir ganhar alguma renda. Mas, na ponta das despesas, eu acho que existe uma outra preocupação, e essa é uma preocupação que a gente pode dizer que ela é mais ou menos controlável, um pouco mais do que do lado das receitas, pelo menos, né? As despesas a gente consegue ter um pouco mais de controle. O que é que eu recomendaria? E isso vale, não importa o tamanho do bolso, eu acho que é uma recomendação que vale para todo mundo, é ter um bom controle das despesas. Eu sempre digo que para os mais tecnológicos existem aplicativos que você consegue fazer um acompanhamento das despesas, lançar as despesas que você tem. Para alguns outros pode ser por meio de uma planilha, ou no limite, para quem não é tão tecnológico assim, a gente pode pensar o bom e velho caderninho, mas é bastante importante você ter um bom controle do que é que você gasta, no que você gasta. Por um lado, eu acho que algumas pessoas podem ter visto algumas dessas despesas até se reduzirem. Quando a gente vai pensar principalmente com restrição de deslocamento, pelo menos despesas de combustível e transporte tem, de alguma maneira, diminuído no orçamento das pessoas. E muitas vezes as pessoas vão perceber que algumas despesas que estão associadas às saídas que a gente faz, então é um cafezinho, é alguma compra que a gente faz porque está andando pela rua, isso a gente também teve, de alguma maneira, diminuído. Claro que na outra ponta a gente pode ter tido algum aumento, enfim, de contas de luz, né, porque está todo mundo mais em casa, algum aumento de internet, porque, enfim, com todo mundo banda larga, usando conexão via internet, talvez vocês tenham que ter adaptado planos, enfim, mas é bastante importante fazer esse controle. Muita gente tem, né, nessa veia de criatividade, enfim, estando o tempo todo em casa, descobrindo novos talentos, inclusive na cozinha, por exemplo, né? Então, eu tenho visto que muitos, enfim, não dá para ficar comprando comida fora todo dia, porque sai muito caro, além do próprio risco, né, dessa contaminação, porque você encontra e tem mais pontos de contato. Muita gente tem se descobrido um talento na cozinha, porque, enfim, além de comer de maneira mais saudável, pode comer um pouco mais barato, né? Mas eu acho que é um desafio bastante importante. Ninguém também, acho que estava tão preparado para ver no mês de março uma queda tão grande em renda variável, e muitos dos investimentos, enfim, se desvalorizaram de maneira bastante significativa, né? Já houve alguma recuperação em relação ao que foi, o mês de abril foi o mês de recuperação, mas o líquido disso tudo ainda é bastante negativo, né? Mas eu acho que é uma preocupação que faz com que essa parte de controle de despesas seja ainda mais importante. Legal, bacana, Cláudia. Bom, obrigado aí pelos seus comentários iniciais. Eu queria passar agora para Mara Luque. Mara é jornalista especializada em finanças e economia. Ela foi repórter na Gazeta Mercantil, na revista Exame, foi editora na revista Veja também, no jornal Folha de São Paulo. Na Folha, ela criou o caderno Folha Investe, em parceria com o Bovespa. E também criou no Valor Econômico o caderno Eu e Investimentos e também a revista Valor Investe. Ela trabalhou como colunista de finanças pessoais na Globo, na TV Globo, na Globo News.
antes de decidir aí fundar o My News, que é o primeiro canal de jornalismo no YouTube. A Mara é autora de diversos livros aí em finanças pessoais, então a gente está aí bastante honrado de ter você, Mara, aqui hoje à noite. Então, se puder também comentar sua visão desse momento, como é que as pessoas podem lidar com as finanças pessoais, quais são os desafios e como cuidar das despesas e dos investimentos. Por favor, Mara. Boa noite a todos. Honrada estou eu de participar desse encontro, admiradora que sou da cultura japonesa, apaixonada pela literatura japonesa, Murakami, Kazuro, enfim, eu realmente adoro, sou uma apaixonada pela literatura japonesa. Bem, a Cláudia, uma especialista, inclusive em finanças pessoais, que eu acho que em finanças comportamentais, que eu acho que tem um peso muito importante neste momento, principalmente. Eu estou liderando um grupo de jornalistas, que a maior parte trabalhava na TV Globo, saiu e foi criar esse canal de jornalismo na internet, o My News. E o que a gente viu? Quer dizer, somos pequenos empreendedores. E como é que nós enfrentamos esse momento? Nós tivemos que fazer uma mudança assim radical, brusca e muito rápida e muito ágil para enfrentar esse momento. E isso deve estar acontecendo em outros setores. Então, por exemplo, nós usávamos os estúdios do YouTube Space, no Rio, que foram fechados por conta do isolamento social. Nós usávamos os estúdios da B3, que foram fechados por conta do isolamento social. Nós tínhamos um estúdio pequeno, temos um estúdio pequeno aqui em São Paulo, que também fechamos por causa do isolamento. E aí, como é que faz para você produzir tudo isso? A gente teve que mudar e estamos produzindo tudo remotamente e cada um da sua casa, e tivemos que ir atrás de tecnologia para colocar isso no ar e conseguimos. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que esse é um ponto muito importante na vida de todo mundo, e isso é uma mudança estrutural, eu acho que vai acontecer na vida de todos nós, no trabalho. Então, pequenos, médios empresários, pessoas que vão perder renda, que já perderam renda, que perderam emprego, enfim, vão ter que ter um olhar ali muito apurado para a questão tecnológica, porque ela vai nos ajudar muito na recomposição de renda, para tentar desbravar novos caminhos. Isso vai ser algo assim extremamente importante para enfrentar essa crise, para enfrentar o que vem depois da tragédia sanitária, porque a gente está enfrentando uma tragédia sanitária e depois vai vir todos os reflexos, já começou a vir, né? Mas todos os reflexos na economia. Então, como é que a gente faz para atravessar esse mar aí de adversidade que tá vindo, né? O CDE divulgou um dado essa semana falando que os indicadores antecedentes dele mostram que nós vamos ter uma queda brusca na economia como nunca tivemos antes. E isso, veja bem, não é Brasil só, é o mundo. Então, não adianta ir pelo caminho de que ir para a rua vai resolver o problema da economia. A situação é muito mais complexa do que isso. Nós temos, todos nós, que olharmos para os nossos trabalhos, e olha o que eu estou falando trabalho, não estou falando emprego, né? Nós temos que olhar para o nosso trabalho e ver de que forma isso vai se adaptar ao mundo novo. O outro ponto é em relação ao endividamento, porque essa crise, ela obrigatoriamente vai sair, o caminho de saída dela passa pela dívida, pelo crédito, tá? Então, vamos ter que aprender a nos endividar. E nós nos endividamos muito nos últimos anos, quando a taxa de juros caiu, o governo Lula e o governo Dilma fizeram um esforço muito grande para reduzir spreads e aumentar o financiamento. A carteira de crédito dos bancos cresceu muito, mas esse endividamento veio de uma forma muito de uma euforia. A Cláudia pode, enfim, até detalhar isso melhor, mas
houve uma euforia, nós vimos ali bancos dando crédito à vontade, pessoas se endividando sem ter o olhar no endividamento de forma consciente. O endividamento ele não é ruim, ele é legítimo para você alcançar suas metas, desde que você saiba se endividar. Então, vamos precisar tomar dívida, vamos precisar nos endividar. Agora, temos que fazer isso de uma forma consciente, muito consciente e com muita informação, para fazermos isso de uma maneira correta. A informação vai ser um ingrediente poderoso para você atravessar esse momento de adversidade. Então, eu chamaria atenção para essas duas coisas. Primeiro, a tecnologia no trabalho, né, de que forma o seu trabalho você vai poder usar a tecnologia para te ajudar a recompor renda, para te ajudar a se recolocar no mercado de trabalho. E a outra coisa é em relação ao endividamento. A teoria, né, das finanças pessoais sempre fala: não fique longe da dívida, não pegue dívida. No Brasil, principalmente, porque o endividamento no Brasil é muito caro. Isso daí mudou. Né? Esqueça o que você ouviu no passado em relação a finanças pessoais. Em tempos de pandemia, essas regras são outras. Você vai precisar, sim, do endividamento. Não se sinta culpado por isso, mas se informe para tomar a dívida de uma maneira correta. Ótimo, Mara. Realmente essa questão, acho que é cultural, né? A gente que viveu sempre com uma taxa de juros lá em cima, né? De 15% da Selic, e estava acostumado a pegar financiamento, por exemplo, para compra de imóveis a uma taxa de 8% a 10% ao ano. Agora, acho que a situação mudou, né? Eu acho que, por outro lado, também, acho que aquela dívida que é ruim, a dívida de cheque especial, a dívida de cartão de crédito, essa realmente, não sei o que você tem para comentar nisso, mas eu acho que isso é algo que realmente ainda é abominável, né? Quem tem dívida de cartão de crédito e cheque especial tem um problema seríssimo para resolver. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que os bancos não querem que você fique inadimplente. Eles já sabem que você não pode pagar essa dívida. Tanto sabem que começaram a sair os dados de balanço dos bancos e eles aumentaram fortemente o provisionamento. O que é o provisionamento? É o dinheiro que eles colocam de lado para cobrir perdas com o crédito. Então, eles aumentaram isso no mundo inteiro, não só os bancos brasileiros. Eles aumentaram isso de uma forma muito forte, né? Então, aumentaram fortemente esse nível de provisionamento. Significa que ele está esperando perdas com o crédito. Ele já sabe que você não pode pagar. Então, o que você tem que fazer? Você fala: olha, eu não posso pagar. O que eu posso pagar? Esse é o ponto. Na hora de você ir lá negociar uma dívida e tentar reestruturar todo esse seu passivo, não é o banco que vai dizer para você o que ele tem. É você que vai dizer para o banco quanto você pode pagar. E aí você vai falar para ele: olha, eu fiz meu dever de casa, é assim, 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 e a única coisa que eu tenho é isso. A boa notícia é o seguinte: primeiro, hoje há crédito, há linhas subsidiadas pelo governo. O Banco Central colocou linhas no mercado, enfim, onde o Tesouro dá garantia, então bem mais baratas. E mais, você tem novos players no mercado. A gente tem o olhar da concentração bancária no Brasil, que é real, que de fato existe, mas novos players estão entrando no mercado. E eu chamo muita, muita, muita atenção para as cooperativas de crédito. As cooperativas de crédito estão fazendo um trabalho espetacular nessa crise. Espetacular. Eu tenho cases assim de cooperativas que estão tanto em termos de ajudar a facilitar com prazo de carência para atravessar esse momento e tal, como em termos de custo também, custos bem mais baixos. Então, se você tem dívida no cartão de crédito e no cheque especial, é hora de sentar seriamente, avaliar
quanto você pode pagar e ir em algum agente desse, primeiro, seu credor, você vai lá falar com ele, com o banco com quem você tem relacionamento, e se ele não conseguir resolver esse problema, você vai procurar outro, você vai procurar uma cooperativa de crédito, vai dar trabalho, vai dar um pouquinho de trabalho, sim, mas vale muito a pena. Ótimo. Cláudia, eu queria ouvir um pouco também do teu lado, como é que você vê essa questão de endividamento, também o que a Mara mencionou aí dos novos... nas novas instituições financeiras aí que estão surgindo, né? Não só as cooperativas, mas também tem os bancos digitais, né? As fintechs. Né? Você pode comentar como é que você está vendo isso? Bom, eu acho que fintechs elas têm potencialmente a chance de mudar bastante o mercado, né? Mas a gente ainda tem, a gente não pode esquecer, claro que quando a gente fala de Brasil, o Brasil é muito diverso e existem vários Brasis, né? Quando a gente fala do país como um todo. A própria discussão e todos os problemas que a gente tem tido com o repasse do auxílio do governo tem mostrado um pouco a magnitude do tamanho, enfim, que a gente tem de problema, né? A quantidade de pessoas desbancarizadas que a gente tem no Brasil ainda é muito grande. E parte até como solução aí do problema foi até a própria Caixa Econômica, que é quem está fazendo esses repasses, criarem essas contas digitais para muitas das pessoas que eram desbancarizadas. Só que quando a gente vai falar desse mundo de fintechs e bancarização, eu acho que parte de um ponto que não pode ser esquecido, que é como é que a gente introduz essas pessoas para o mundo bancário, né? Porque, de fato, fintech é muito prático para muita gente que já é familiarizado, já tem conta em banco, tem um smartphone e consegue fazer uma abertura de crédito. Enfim, essas fintechs são ótimas, né? Você abre uma conta em menos de 5 minutos, já existe quanto é que você tem de limite para poder gastar, e é super rápido, né? Mas a gente tem um mundo de gente que ainda não tem acesso à conta bancária. E quando tem, e em alguns desses casos foram abertas essas contas digitais, você vai ver que essas pessoas elas não estão acostumadas com essa ideia desse mundo totalmente digital. Não adianta o dinheiro, os R$600 estar numa conta digital, ela precisa a sensação do dinheiro na mão. E essa preocupação ela é tão grande a ponto das pessoas fazerem algo que é completamente não recomendado no momento de pandemia, que é se aglomerar, né? Então, eu acho que a gente tem esse problema. A fintech, hoje em dia, tem sido muito boa, mas para um mundo de bancarizados ainda. Eu acho que ainda não chegamos para os avanços de fintechs e novas tecnologias para a ponta desbancarizada. O que eu acredito que vai ser importante, como a Mara comentou, opções de crédito vão ser bastante importantes para conseguir ajudar a salvar empresas e salvar pessoas, enfim, numa hora como essa. Como você comentou, Guiodi, e se a gente for voltar ao histórico da taxa Selic, enfim, eu conto para os meus alunos de graduação que Selic chegou a bater 45% ao ano, eles olham para minha cara e acham que eu sou doida, né? Mas é porque, claro que em 99 vários desses alunos ainda não tinham nem nascido, né? Mas, enfim, quando a gente vai falar de uma Selic, que tudo bem que não ficou tanto tempo assim, mas chegou a bater 45% ao ano, né? Mas que veio caindo e agora está em 3%, com viés e expectativa do mercado de que isso ainda vai cair ainda mais, eu acho que fica uma preocupação na ponta de finanças pessoais, que é todo mundo tem que guardar e fazer um planejamento financeiro melhor ainda, porque seu dinheiro vai render cada vez menos. Essa é a realidade das coisas. Ou, na prática, o que vai acontecer também, como uma forma de compensar essa queda da taxa Selic, é muita gente começar a migrar para investimentos com um pouco mais de risco. Não vai dar mais para fazer o dinheirinho para a sua aposentadoria só em renda fixa, taxa Selic, rendendo hoje 3%, que você ainda tem que tirar a taxa de administração, imposto de renda, enfim, vai sobrar muito pouquinho. Parte disso explica até por que tanta gente migrou para a Bolsa, né? Se a gente for olhar até os números recentes, a B3 lançou recentemente os números de março e abril, a quantidade de CPFs cadastrados na Bolsa aumentou. Claro que a gente ainda está falando de 2 milhões de CPFs em 210 milhões de brasileiros. Então, daí a gente começa também, voltando até aquele papo de bancarizados, a gente está falando de uma proporção muito pequena da população ainda investe em investimentos como ações, renda variável, né? Então, eu acho que existe essa preocupação do lado do investimento.
Do lado do empréstimo, eu acho que a expectativa de que taxa de juros mais baixa, esses empréstimos fiquem em taxas melhores. Existe essa linha que foi aprovada pelo governo para emprestar para empresas, para financiar a folha, a taxa Selic, sem nenhum spread adicional, mas ainda a gente não viu essa taxa de empréstimos, modalidades clássicas de empréstimo, baixarem essas taxas a ponto de ficarem taxas compatíveis com o nível de Selic que a gente tem, né? A Mara falou sobre cheque especial e crédito rotativo, enfim, são taxas exorbitantes perto do que paga o seu, né, do que o banco paga para o seu dinheirinho quando você guarda e põe no banco, né? Verdade. Bom, eu queria mudar um pouquinho, dar uma oportunidade para ouvir algumas perguntas que a gente recebeu antes, tem aqui também no chat do YouTube. Então, Rodolfo, você pode ver aí, pegar algumas perguntas para a Mari e para a Cláudia, por favor? Claro, claro. Boa noite a todos. Tem uma pergunta aqui para a Cláudia e para a Mara, né? Então, eu gostaria de saber de vocês se a pandemia poderia ser uma forma das pessoas se educarem financeiramente. Se responde, Cláudia, primeira? Eu acho que sim, não foi nem de perto uma coisa boa, mas enfim, vamos tentar tirar algumas coisas positivas dessa situação toda. Uma delas, eu acho que é esse próprio processo de bancarização forçada para muitos desses brasileiros que são desbancarizados. Não acho que isso por si só, abrir uma conta digital e jogar R$600 lá, seja a solução. As pessoas têm que, de fato, se habituarem, enfim, com essa ideia de terem dinheiro digital, né? Então, eu acho que existe, nesse sentido, um primeiro passo para esse público. Para boa parte da população, talvez a gente começar de um jeito meio torto, de um jeito meio forçado e involuntário, começar a pensar um pouco mais em controle orçamentário. Eu acho que todo mundo agora está começando a prestar um pouco mais de atenção, enfim, enquanto que a família ganha, e eu acho que essa é uma recomendação que eu falaria para todo mundo, porque, no geral, até quando a gente vai falar de famílias, no geral, quando a gente vai falar de orçamento da família, acaba ficando muito na mão de uma pessoa só, né? Então, tem uma pessoa na casa que tem um pouco mais de familiaridade, essa pessoa cuida de tudo. E eu acho que essa é uma hora até para a gente começar a discutir esse assunto com a família inteira, seja com marido, com esposa, com filhos, enfim, é hora da gente começar a trazer um pouco mais esse assunto, né? Existe uma discussão muito forte sobre finanças pessoais se tornar uma cadeira obrigatória, enfim, nas escolas, porque independente da carreira que você vai seguir, seja de médico, de advogado, de administrador, enfim, do que quer que seja, você vai mexer com dinheiro. Então, aprender o básico de finanças eu acho que é importante. Eu espero que esse momento, dentro de toda a situação péssima que a gente está agora e preocupações várias, não só com a economia, mas com a saúde, né, seja uma possibilidade das pessoas pensarem, fazerem um pouco mais esse exercício do do quanto é que eu gasto, com o que eu posso cortar, será que, por exemplo, eu me descobrindo, como eu devo exemplo, eu me descobrindo como uma pessoa que consegue fazer um pouco de comida em casa, eu consigo economizar um pouco mais com saídas a restaurante, e com isso, no final das contas, guardar um pouquinho mais para minha aposentadoria, será que eu posso? Então, a gente já vem no Brasil passando, né? Ano passado a gente teve a aprovação de reforma da Previdência, que fez com que a aposentadoria para muitos se tornasse num valor menor do que o esperado e mais longe, mais distante. Provavelmente, eu digo, principalmente para os alunos que são mais jovenzinhos, mas enfim, mas provavelmente até a época da gente se aposentar, as regras mudarão de novo, né? Quando estiver chegando, vai lá e estica um pouco mais. O que vai fazer com que a gente tenha que pensar ainda mais nesse planejamento e fazer uma poupança para aposentadoria também. Então, eu acho que dentro das coisas ruins, eu espero que esse seja um resultado bom, um hábito bom a ser criado nas pessoas. Legal, ótimo. Obrigado, Cláudia. Então, a Mara, se puder comentar também, por favor, Mara. Eu queria acrescentar só o seguinte, vamos dividir aqui, você tem um grupo de pessoas que não é pequeno, é muito grande no Brasil, que são pessoas vulneráveis, essas pessoas, enfim, é uma outra história, né?
As pessoas não têm mesmo o que guardar, não têm o que comer, enfim, e todo esse programa de ajuda que está sendo feito. Então, vamos tirar esse grupo de pessoas. Aí você tem a classe média alta, enfim. Eu acho que os momentos adversos, eles são oportunidades para repensarmos várias coisas, inclusive isso. Então, por exemplo, custo com educação. As pessoas pagam muito caro pela educação, e é nobre, é um gasto muito nobre. Mas será que a escola do seu filho vale quanto pesa? Assim, será que talvez você não pudesse dedicar um tempo maior a ele, se gastasse menos com a escola? Você começa a trazer algumas reflexões. Será que o seu trabalho, se você optasse por um trabalho remoto, você não teria uma economia em transporte? Estou lançando algumas coisas assim para a gente pensar o que o momento, a adversidade nos traz, que é pensar sobre o nosso orçamento, porque estamos mais pobres. Em qualquer crise, nós ficamos mais pobres. E, diante disso, se você quiser manter o mesmo padrão num momento em que os dados são outros, em que as variáveis são outras, você vai criar um problema sério para você. Então, sim, é um momento, uma ótima oportunidade para você refletir sobre o seu orçamento, sobre para onde está indo o seu dinheiro e se essas são as escolhas mesmo que você quer para a sua vida. Não, é verdade, porque, assim, eu acho que mesmo que passado esse momento de isolamento social, o mundo não vai voltar a ser igual ao que era. Então, a gente vai precisar realmente rever todas as despesas, né? Olhar quais são as receitas que a gente pode adicionar ou se reinventar, como vocês comentaram, né? Mais para o digital, e ter esse controle orçamentário que eu acho que aí fazer um controle mensal, acho que anotar todas as despesas que você tem, né, desde do cafezinho até as despesas com escola, com financiamento e tal. Acho que isso é uma disciplina que eu acho que a gente precisa fazer muito mais mesmo, como brasileiros, né? Passar de volta para o Rodolfo também. Rodolfo, outras perguntas aí do pessoal? Bom, tem perguntas aqui, preocupações com investimentos, né? Então, gostaria de saber se é o momento para mudar os investimentos, quais os cuidados que eu devo ter. Só aplico em renda fixa, né? Tenho medo da renda variável. E tem uma pergunta aqui, ó, com a taxa Selic baixa, qual a melhor aplicação? Então, acho que tem muitas pessoas na renda fixa, né? Acho que entra um pouco no comentário que a Cláudia estava fazendo sobre investimentos e risco, né? Então, acho que seria legal, então, comentar um pouco aí sobre essas dúvidas aí com investimentos. É engraçado isso que você falou, eu tenho medo da renda variável, né? Tenho medo da bolsa, mas a gente está vivendo um momento que o risco maior está até na renda fixa. Você está vendo uma saída grande de recursos de fundos de renda fixa, e por quê? Porque você tem muitos títulos de renda fixa de crédito privado. O que significa isso? São empresas que emitiram títulos de renda fixa, onde elas dizem que vão pagar uma taxa de juros. O problema é que a gente está vivendo uma crise fortíssima, e a dúvida é, essas empresas terão dinheiro para honrar esses títulos no seu vencimento? Essas empresas terão dinheiro para honrar o pagamento de juros desses títulos? Isso hoje é uma preocupação séria no mercado, e é o que explica a saída brutal de recursos dos fundos de renda fixa, porque na Bolsa cai, né? A Bolsa cai, mas ela sobe, né? Então, agora, quando você tem um título que não é honrado, você entra num processo de renegociação de dívida, e que leva um tempo, enfim, que ninguém sabe qual vai ser a situação dessa empresa no final da pandemia. Essa empresa vai continuar a existir? Esse setor dessa empresa vai continuar? Essa empresa vai ser comprada? O que vai acontecer com essa empresa? São muitas as incertezas. As incertezas hoje são maiores na renda fixa do que na renda variável. Eu me arrisco a dizer, dado o que está acontecendo. Você viu uma entrada brutal de dinheiro
na poupança, uma entrada recorde de dinheiro na poupança. Por quê? Porque o cara fala assim, olha, eu prefiro deixar ali na segurança, até ver onde isso tudo vai parar, do que entrar no fundo de crédito corporativo, por exemplo. E o fundo DI? O fundo DI tem um problema sério, que é o custo da taxa de administração do fundo. Você tem hoje no mercado fundos DI com taxa zero, e vale a pena procurar esses fundos, porque isso, principalmente em corretoras que distribuem investimentos, tem algumas que têm fundos de investimento, fundos DI com taxa zero, fazem isso como política de atração de clientes. Esses fundos são muito interessantes nesse momento, porque o custo de um fundo de renda fixa, numa economia que está rodando a uma taxa de juros de 3% ao ano, ele é muito importante. Ele pode fazer a diferença entre você ganhar e perder dinheiro. E por que as pessoas procuram a poupança? É pouco? É pouquíssimo o rendimento da poupança. Mas ele fala assim, eu não pago imposto de renda, estou isento, e não tenho custo na taxa de administração. Então, a poupança passa a ser competitiva dentro desse cenário. Se você for comparar a poupança com um fundo DI, que tem uma taxa de administração alta, e não são poucos no Brasil que tem taxa muito alta de administração, você contabiliza a taxa de administração, o imposto que você vai pagar, você vai ter um rendimento negativo. Você acaba tendo um rendimento negativo. Então, é melhor ficar na poupança. Agora, quem tem dinheiro com prazo mais longo, numa economia rodando a taxa de 3%, ele tem um dinheiro ali de médio e longo prazo, ele vai para a Bolsa, que tem oportunidades excelentes. Você tem empresas que vão submergir nessa crise, mas tem empresas que vão emergir assim, fortemente. A gente tem visto isso. Empresas da área digital, esses marketplaces, tipo Mercado Livre, estão com valorizações expressivas. Legal. Cláudia, por favor. Bom, eu acho que essa é uma pergunta bem complicada, Rodolfo, de responder, porque eu acho que cada caso é um caso, né? Existe, enfim, uma recomendação geral, que é como a Mara comentou, que quando a gente vai pensar em prazo, e aí a gente está falando, por exemplo, para algum investimento que tem médio ou longo prazo, vai começar a fazer cada vez mais sentido para um investidor ir para opções com mais risco, porque opções livres de risco estão pagando cada vez menos. Fica esse alerta muito importante que a Mara levantou, que é buscar quanto é que se paga de taxa de administração nesses fundos de investimento. Uma coisa era quando essa Selic era 20% ao ano, 15% ao ano, talvez, ainda que houvesse fundos com taxas de 5% ao ano de administração, talvez isso ainda ficasse mais diluído. Agora que a gente está falando do mundo que a taxa está a 3% e deve cair, tem que olhar muito quanto é que você está pagando. Eu sempre digo que o rendimento não é certo quanto é que você vai ganhar, porque a gente não vai acompanhar a Selic pode cair. O que é certo é quanto vai te custar, o quanto o banco vai cobrar de você. Então, essa é uma recomendação bem importante que eu faria, né? Para muitos, eu acho que vale começar a investigar, e para quem não considera, mesmo ainda falando do mundo de renda fixa, olhar Tesouro Direto. Tesouro Direto eu acho que é uma alternativa para muitos começarem a pesquisar e, se não investir, começar a considerar investir, porque você consegue títulos que vão dar Selic mais 0,0, atualmente está 0,03%, e você consegue entrar com cento e pouquinhos reais. Então, você consegue ter uma aplicação que vai render 100% da Selic, entrando com pouco, porque quando a gente vai falar para o mundo de fundos DI, isso é impossível. Você não vai conseguir nenhum fundo que você vai conseguir entrar com cento e poucos reais, a menos esses fundos dessas casas que estão tentando fazer como estratégia de captação, zerar essa taxa de administração, mas no mais, você não vai conseguir ganhar 100% do CDI colocando cento e poucos reais, né? Mas eu acho que a gente vai começar a ver no Brasil uma migração, assim como a gente já vê em Estados Unidos, Japão, enfim, países desenvolvidos, uma proporção maior de investidores na Bolsa. Então, como eu comentei, a gente no Brasil está falando alguma coisa que gira em torno de 1% da população brasileira na Bolsa.
Claro que comparado com os Estados Unidos e Japão, a gente tem N outros problemas que enfim, a gente tem uma desigualdade socioeconômica enorme, então a gente ainda está falando de muita gente que não consegue ganhar o suficiente para sobreviver, né? E aí, dessas pessoas querer esperar que invista em bolsa é absurdo, né? Mas quando a gente vai falar em termos de massa de pessoas que investem, ainda existe muitas pessoas, né, que têm justamente esse perfil da pergunta, que são pessoas que investem a parte toda, a totalidade do dinheiro em renda fixa. Mas que daqui para frente, fazendo plano, e aí é por isso que é importante fazer essa conta, fazer essa análise, né? E isso é muito dinâmico, porque quando a gente vai falar dessa taxa Selic, enfim, houve uma primeira queda da taxa Selic e ela se tornou de um dígito lá em 2013, mas a gente depois, enfim, por conta até da nossa economia, essa taxa subiu um pouco e agora caiu, mas caiu de vez. E existe, pelo menos hoje, né, 13 de maio de 2020, a perspectiva de que essa taxa vai continuar baixa. Assim sendo, as pessoas vão ter que refazer essas contas, porque imagina que para aposentar existia uma conta antes do quanto é que você precisaria juntar de dinheiro para conseguir viver na aposentadoria. Agora, essa conta se tornou muito mais perversa porque o quanto o seu dinheiro rende lá no banco ficou bem menos. Então, vai ser meio esperado observar a migração das pessoas para um mundo mais de renda variável. Quando a gente vai falar nos Estados Unidos, a gente está falando de mais ou menos entre 30 e 40, é claro que isso flutua ao longo do tempo, mas entre 30 e 40% da população investe em renda variável. A gente tem um histórico lá de taxa zero durante muito tempo, enfim, esse, entre outros motivos, vão fazer com que muito mais gente invista em renda variável, mas eu acho que é um paradigma novo, esse nível de taxa de juros que a gente tem hoje em dia vai, de alguma maneira, forçar muitas pessoas a pensarem e considerarem irem aí para investimentos de mais risco. Claro que também não pode ser tomada nenhuma atitude imprudente no sentido de você pegar todo o seu dinheiro, quebrar um pouquinho agora e ir todo na bolsa, enfim. Acho que vale a máxima que as nossas avós já diziam, que é não colocar todos os ovos numa única cesta, né? Existe também a predileção e a disponibilidade que cada um tem para assumir ou não mais risco nos investimentos, mas mesmo para as pessoas mais conservadoras, vai fazer parte, sim, ter uma parte em renda variável, será inevitável, eu diria. Acho que eu concordo com vocês, eu acho que também depende muito do estágio, né, de vida das pessoas, né? A gente com certeza tem aí um grupo bastante heterogêneo que está assistindo a essa live. Eu acho que tem gente que ou já se aposentou, ou gente que está, por exemplo, na idade do Rodolfo, que está começando uma vida profissional, né? Uma vida também conjugal. Nem sei se você adiou seu casamento, Rodolfo, mas então depende muito do estágio que a pessoa está e do nível de risco, como você falou, Cláudia, que a pessoa pode assumir, que planos que ela tem, se ela vai comprar um apartamento daqui, sei lá, 1, 2 anos. Então, falando desses planos, né, tem um amigo meu que falou, puxa, eu sonho conhecer o Japão, queria conhecer lá o florescer das cerejeiras, né, que acontece em março normalmente. Será que o ano que vem eu consigo ir com esse dólar hoje chegando quase em 6, né? Eu sei que vocês não têm a bola de cristal, mas para quem vai viajar, né, e se tiver viagem, se as viagens estiverem abertas o ano que vem, né, seja para o Japão, para os Estados Unidos, que seja, o que vocês recomendam para quem tem esses planos de viajar? Compra dólar agora que está barato, espera cair? Como é que vocês veem isso? Cláudia, você vai ou eu? Tanto faz, Mara. Bom, o que eu diria? Eu diria que, enfim, eu não sou economista, sou administradora, mas nem economista, se você quiser quebrar um economista, é pedir para ele dar uma previsão de câmbio. Se tem uma coisa que, enfim, é muito difícil. E eu diria que, assim como o câmbio ou ações, enfim, nós como investidores individuais, é muito difícil a gente querer acertar a hora certa. Óbvio que a gente lá dentro queria ter a certeza de que a gente consegue comprar ação ou dólar ou ien, enfim, na melhor cotação possível, mas é muito difícil a gente conseguir acertar. Então, o que eu diria como recomendação, talvez o melhor jeito mesmo seja diversificar. Compra em pedaços,
enfim, a gente não sabe, eu não saberia dizer hoje se essa cotação de hoje está cara para caramba em relação ao que já foi, mas será que vai estar mais ou menos caro daqui para frente? Dado que hoje eu não sei dizer, o que eu recomendaria é fazer uma compra em pedaços, porque de alguma maneira você diversifica e dilui esse risco. Eu não sei se a Mara tem alguma outra recomendação. É exatamente isso que os especialistas falam, né? Que a Cláudia falou, vai comprando aos poucos, porque dólar é o seguinte, você tem o grupo que não sabe o que vai acontecer com o dólar e você tem o grupo que não sabe que não sabe. Então, sempre vai ser um risco muito alto. O mercado de moedas é um mercado de risco altíssimo, mesmo para profissionais. Então, se você quer especular com dólar, é melhor você procurar um gestor profissional. E você tem fundos aí multimercados, onde você tem gestores especializados em câmbio e que vão especular e fazer operações com o câmbio. Mas você, sozinho ali na sua vida, não recomendo. Agora, se você tem uma dívida em dólar, você tem uma obrigação em dólar, com filho no exterior, ou planos de viajar e tal, você pode fazer o que eles chamam de hedge. O que é hedge? É uma proteção, é uma operação de proteção para você se proteger da variação da moeda. E hoje você tem mecanismo no Brasil para fazer isso, um deles são os fundos cambiais. Então, você investe, você pega ali seu dinheirinho, investe todo mês no fundo cambial, ele vai, além da taxa de juros, ele vai acompanhar a oscilação da moeda e com isso te protege. Então, e aí você tem, como você tem obrigação, tem gente que tem prestação de imóveis no exterior, isso foi muito comum no Brasil nos últimos anos, muita gente comprou imóveis fora, até porque a taxa de financiamento de imóveis lá fora é negativa, então, realmente, gente que vai morar ou que mora lá fora acaba comprando. Então, aí você se protege, você faz uma aplicação em dólar para se proteger dessa variação da moeda, na hora que você tiver que usar o seu dinheiro e pagar essa dívida, comprar a passagem, o gasto que você tiver que ter em dólar, você tem esse dinheiro protegido. Legal. Valeu aí. Acho que realmente é para a gente pensar, né? Para quem for viajar no futuro, tiver planos de viajar, realmente é difícil você ter essa bola de cristal e é difícil dizer se o dólar vai para 7, se volta para 5 ou abaixo de 5. Rodolfo, você tem alguma outra pergunta aí do pessoal? Por favor. Com certeza. Bom, aqui tem uma pergunta sobre... pedindo dicas, assim, é uma pessoa que trabalha com maquiagem, né? Então, tem uma atividade presencial, então, muito afetada pela crise. Acho que se aplica a vários segmentos, né? Microempresários, pequenos empresários. Ela faz workshops, né? Eventos em espaços fechados. Então, acho que aqui é uma pergunta geral, né? Dicas, né? Para quem está com esses segmentos muito afetados. E também, se de repente vocês têm alguma ideia, sugestão de como se diferenciar, né? Entre tantos cursos online, né, atividades online que estão aparecendo. Eu vou voltar no início do que a gente estava conversando. Todas as empresas, independentemente do tamanho que tenham, e aí a gente entrevistou aqui num programa que a gente tem chamado Almoço da Quarentena, a Luísa Trajano, então você tem desde grandes empresas, como a Magazine Luiza, até micro e pequenas empresas, terão que, não tem a opção de não, terão que entrar para o mundo digital. Ou entrar para um marketplace, ou fazer um site, ou fazer um blog, ou fazer um aplicativo, enfim, e aí ajustar ao tamanho da sua empresa. Mas o mundo digital, ela vai ter que entrar. O mundo analógico, ele perde cada vez mais de tamanho, dada a... Entramos no século XXI. Nós estamos entrando no século XXI agora. A pandemia vai marcar, o fim da pandemia vai marcar o início do século XXI. O século XXI vai começar agora. Então, da mesma forma que o século XX começa com o final da Primeira Guerra. Então, e nesse século XXI, o mundo analógico, ele reduz de tamanho. Ele é um outro mundo. E o mundo digital, ele ganha uma presença enorme.
Então, assim, em tudo, em todos os setores, você vai ter que pensar. E aí, sim, quer dizer, tá falando de maquiagem, eu não sou uma boa pessoa para maquiar. Olha só, eu estou com a maquiagem desde do programa de meio-dia que a gente faz, eu não fiz outro. Mas os caminhos digitais, as lives, os blogs, os sites, enfim, têm sido caminhos ali onde as pessoas vão ou fazem live, ou ensinam, ou até atendem, né? Você tem personal trainers que estão atendendo e vendendo aulas por canais digitais. Então, você paga a aula e faz canal digital. Cursos, eu tenho feito vários cursos de literatura, por exemplo, e todos digitais. Então, você vai lá, paga com seu cartãozinho de crédito e tal, ou então faz depósito e faz a aula. E da mesma forma, você vai ter aula de maquiagem, ou você vai atender até a pessoa de uma forma virtual, e aí tem 1000 possibilidades, porque conforme você vai entrando no mundo digital, você vai descobrindo um mundo completamente novo. Você, aliás, quando você entra no mundo digital, é bom que você esqueça um pouco o mundo analógico para você tentar ver as possibilidades. Não tente comparar com o mundo analógico. É um outro mundo, onde você vai aprender a fazer coisas específicas ali do meio digital. No jornalismo, eu lembro a primeira reunião que nós tivemos no Google, já montando eu e o Tabet é o Antônio Tabet, do Porta dos Fundos, que é meu sócio no canal, e como ele fala, chegou aqui quando tudo isso era mato, né? Quando eles lançaram, ele lançou o Kibiloco e depois o Porta dos Fundos, e hoje, enfim, a gente se associou para lançar o My News. E eu me achava uma pessoa muito antenada tecnologicamente, até que eu tive a primeira reunião no Google e eu vi que eu era um dinossauro. Eles falavam coisas assim que não estavam no meu radar, e eles já estavam assim, passos largos. E quando eu tenho ido, tem reuniões periódicas no Google lá em São Francisco, lá em São Bruno, e no YouTube, e a gente vê coisas novas que estão acontecendo que realmente é um outro mundo, Então, você tem que ficar antenado, entrar nesses cursos, entrar nas redes e tentar entender todas as ferramentas que você tem à disposição e outras que você vai ver aparecendo aí ao longo do tempo. Então, essa questão digital, você tem que... Não tem mais a desculpa de não gosto de redes sociais, não gosto do mundo tecnológico. Então, você vai cortar muito as suas possibilidades. Vou repetir o que o Francisco Saboia nos disse numa entrevista lá no Almoço da Quarentena. Ele falou, olha, tudo o que ia acontecer nos próximos 5 anos vai acontecer agora em 5 meses. A pandemia antecipou muito a revolução digital. E eu complementaria dizendo que claro que a tecnologia agora facilita, por exemplo, a gente conseguir fazer essa conversa. Eu até estava comentando ontem numa conversa que se isso tivesse acontecido 15 anos atrás, enfim, aulas e muitas outras coisas, seria bem mais complicado. Mas eu acho que esse momento agora vai demandar das pessoas muita criatividade, até respondendo ao ponto da pergunta. Com maquiagem, especificamente, eu imaginaria alguma coisa como eu tenho visto, inclusive, com personal trainers, né? É muito longe do ideal, enfim, o ideal é ter lá o personal, de fato, olhando você de perto e tal, maquiagem, enfim, claro, você quer o serviço, né? Você quer ser maquiado, mas dadas as restrições, puxa, então algum atendimento que fique aqui numa conversa me dizendo se eu passo o lápis assim, eu penteio o cabelo para cá, penteio para lá, talvez seja um jeito, né? Minha mãe, por exemplo, é psicoterapeuta, está atendendo à distância, então, claro que não é a mesma coisa que o contato presencial em muitas dimensões, eu sinto isso, inclusive, dando aulas, né? Ainda que dar aulas é alguma coisa que foi bastante minimizada com o uso de tecnologia, faz muita diferença em alguns aspectos, de você olhar no olho do aluno, perceber um pouco mais de reações, mas o mundo agora demanda criatividade. Então, por exemplo, até como professora, eu estou tendo que desenvolver outras atividades, outras coisas para fazer durante a aula, que é diferente do quando eu estou em pé, com o giz na mão e na lousa, e eles estão ali em frente.
Então, eu acho que, eu diria assim, eu não sei a solução perfeita nesse caso específico de maquiagem, mas, por exemplo, seria alguma coisa como vender a consultoria, a maquiagem à distância, não vai ter a habilidade do traço, mas talvez vai ter que ensinar um pouco isso, né? E eu acho que vai ser mesmo essa reinvenção. Tecnologia está aí para ajudar, tem muita coisa. E aí, só dando um parênteses, uma das coisas, por exemplo, que a gente no ensino tem sido uma preocupação é como faz prova online. E aí a gente vai descobrir, por exemplo, que já existe uma solução que é uma espécie de bedel online, que vai fiscalizar o computador e o que o aluno conecta, não conecta, a página de internet que ele abre, capta o som do ambiente para saber se está teclando, não está teclando, está falando com alguém, enfim. Então, a gente vai vendo que também dá margem, dá oportunidade para pessoas criarem soluções de coisas que agora passam a ser importantes. Então, eu acho que essa seria a recomendação, buscar criatividade mesmo. Novos negócios, né, Cláudia? Você falou uma coisa muito importante. A criatividade, ela vai te guiar para usar as ferramentas disponíveis e até interagir para novas soluções, porque conforme vão aparecendo as dificuldades, vão criando soluções. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Prestem muita atenção no comércio eletrônico, porque, por exemplo, você é um maquiador profissional, então você pode ali dar suas aulas e tal, mas você pode vender também produtos por ali, entendeu? Então, você pode, os produtos que você recomenda, você pode vender pelo seu canal. Então, tudo uma... E aí você pode fazer acordos com marcas específicas que você pode fidelizar o uso daquelas marcas ou não, ou você coloca uma forma de um link, enfim, uma solução para fazer o e-commerce dentro da sua página. O que a Cláudia falou é muito importante, é a criatividade. Então, e para você ativar a sua criatividade, você precisa principalmente tirar o foco do problema e colocar na solução. Porque se você ficar focado no problema, você vai chorar, ficar triste, acabou o mundo, ó Deus, ó vida. Mas quando você ajusta o foco para a solução, aí é diferente. Aí você fala, bem, como é que eu faço a solução que eu preciso, né? Quer dizer, o que as pessoas estão procurando, como é que eu melhoro isso para as pessoas? Então, foco na solução e atenção na tecnologia que você consegue achar bons caminhos. Ótimo. Bom, a gente tem aí algumas outras perguntas super interessantes, mas a gente se comprometeu a fazer essa live por 1 hora. Então, para finalizar, eu queria pedir para cada uma de vocês, Mara e Cláudia, para passar uma mensagem de otimismo, né? A Mara comentou essa questão de a gente se superar, de a gente crescer nesse momento de desafio. Então, acho que sei que a gente está aí num momento conturbado, pouca visibilidade para frente, mas eu acho que líderes como vocês, que estão lidando com questões de finanças, ensinando e tal, o que vocês podem passar vendo o horizonte lá para frente, os próximos 3, 6 meses, o que a gente pode ver de legal, de bonito lá para frente, e como se preparar para esses próximos 3 a 6 meses? Eu acho que o bom dessa pandemia, se é que a gente pode usar esse termo bom, né, esse adjetivo, é que você viu aflorar a solidariedade, você começou a ver que você pode viver com bem menos do que você vive, você chamou a tua atenção para valores que talvez estivessem esquecidos, né? Então, o fato de você estar isolado e tal, isso faz você sentir falta de pessoas que provavelmente você já passou muito tempo com elas em que você estava no celular e não estava prestando atenção a elas. Então, eu acho que tudo isso é muito relevante. Mas eu acho... E aproveite nesse momento para ler, para se informar. Cuidado com a infodemia. O secretário da ONU disse que, o secretário-geral da ONU disse que a gente vive uma infodemia e que a infodemia ela é tão perigosa quanto a pandemia, ela pode matar. E o que é isso? É esse excesso de informações que não são informações, que são as fake news e tal. Muita atenção,
porque isso realmente pode te matar, pode tirar muitas coisas. E, por fim, diz assim, leiam, aproveitem esse momento para ler bastante, e leiam os japoneses. Eu vou indicar aqui Kafka Beira-Mar, que é um livro maravilhoso, eu gosto muito da obra, toda a obra do Murakami, eu acho ele maravilhoso, mas Kafka Beira-Mar é uma leitura assim, que você vai sair extasiado, é muito boa. Eu acho que, continuando a recomendação da Mara, eu acho que seria buscar aprimorar, dado que a gente está o tempo todo em casa, né? Eu já estou aqui completando quase 60 dias em casa. Gastar e passar o tempo aproveitando de maneira útil, né? Eu diria assim, tem excelentes cursos online gratuitos até, né? Até porque, enfim, existe coisas pagas, mas eu acho que também uma coisa boa no sentido de solidariedade, até que a Mara comentou, muitas empresas até começaram diversas iniciativas de fornecer alguns serviços, alguns cursos, enfim, existem chefes de cozinha dando lives gratuitamente ensinando coisas, existem cursos gratuitos, enfim, que são disponibilizados, então a própria FGV disponibilizou uma série de cursos, existem plataformas internacionais que oferecem esses cursos gratuitos, então eu acho que aprender gastar o tempo desse jeito é um bom jeito, porque a gente tem que tomar muito cuidado, e aí, só terminando com essa parte ligada a finanças comportamentais, que é a minha área, o que a Mara falou é bastante verdade, assim, a gente hoje vive um problema que era o que não no passado existia o problema de falta de informação, hoje talvez a gente tenha o problema de excesso de informação. E aí existem alguns problemas vindos disso. Primeiro que não existe um filtro, então muita gente não consegue separar o que é informação boa do que é informação ruim, dada a quantidade de preocupação que a gente tem de fake news, que tecnologia tem para o lado bom e para o lado ruim também. Se dissemina, enfim, numa velocidade absurda, às vezes coisas erradas. Então esse é o grande problema. Hoje a gente tem informação demais. E aí acaba dando ruído demais nesse sentido. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Então, seria gastar mesmo tempo com coisas que, muitas vezes, as pessoas falam assim, puxa, se eu tivesse mais tempo, eu tentaria fazer isso ou fazer aquilo, enfim, agora a gente tem mais tempo, né? É claro que existe a restrição física, não vai dar para ser, quero fazer um esporte coletivo agora, mas eu acho que existe uma série de coisas que você pode desenvolver, enfim, pensando até em cultura japonesa, enfim, pode pensar em fazer ikebana, é um negócio que eu teria muita vontade de fazer e que, enfim, muitas vezes, porque não tem tempo, não vai fazer, então eu não sei fazer ikebana, mas hoje eu estava cuidando do meu jardim, as plantinhas que eu tenho na varanda. Agora, enfim, com pandemia e restrição de ir no supermercado, eu comecei a fazer um canteirinho lá de temperos, então hortelã, cebolinha, gastar tempo também com essas coisas que também a gente não consegue ficar o tempo todo na frente de uma tela. Eu acho que não é saudável até a gente ficar o tempo todo na frente de uma tela, né? E fazer coisas desse tipo, e aprender algum artesanato, desenvolver algum hobby. A gente tem visto muita gente montar quebra-cabeças, enfim, como uma forma de você usar o cérebro e estar lá fazendo uma atividade que, enfim, você pode fazer só ou só com a sua família, né? Isso que você falou, Cláudia, é tão importante, porque tudo isso que você falou, mais leitura, mais, enfim, pintura e música, enfim, isso vai ativar a sua criatividade. A sua criatividade vem daí, né? Então, isso vai te ajudar a encontrar soluções para problemas reais que você tem ali. É esse tipo de atividade que vai ajudar a sua criatividade. É verdade, verdade. Bom, muito legal as considerações aí que vocês passaram, aproveitando até a deixa, né, da leitura que a Mara comentou, da literatura japonesa, e também a dica da Cláudia de aprender sobre culinária, queria aproveitar e falar que a gente vai fazer no Bunkyo um evento muito legal no dia 23 e 24 de maio agora, né, daqui a 10 dias, justamente sobre a cultura japonesa, né? Então, vai ter, por exemplo, aulas de culinária, né, com a Thelma Shiraishi. A Thelma, ela foi eleita aí a principal chefe da cozinha da gastronomia japonesa aqui no Brasil. Ela é embaixatriz, né, da gastronomia japonesa.
ela vai participar, vai dar uma aula de como preparar um prato japonês, né? E também a gente vai ter a participação da Simone Shirata, que é do Jojo Ramen, né? Então, não sei se vocês sabem fazer ramen, acho que é um dos únicos pratos que eu sei fazer aí, mas com certeza eu quero aprender a receita do Jojo Ramen. Então, além dessa parte de gastronomia, a gente vai ter sobre mangá, sobre anime e outros aspectos da cultura japonesa. Então, é um evento que a gente está chamando de Bunka Matsuri em casa, né? Vai ser nos dias 23 e 24, então fiquem ligados aí no site do Bunkyo, vai ser também transmitido aqui pelo YouTube, tá? Bom, então, para finalizar, a gente está aí já dentro do horário, eu queria agradecer primeiro ao Rodolfo, que deu o apoio, agradecer também a todos vocês que estão aí participando nessa última hora dessa live com a Cláudia e a Mara, e agradecer especialmente, então, a Cláudia Yoshinaga, brilhante a sua carreira, brilhante a sua participação, e parabéns aí pela aula que você deu para a gente, né, como doutora e mestre, e a Mara, né, se dispôs a participar com a gente, compartilhar a sua experiência, né, a sua transformação digital também dentro do jornalismo. Acho que foi super aí um exemplo muito bacana para todos nós, tá? Então, obrigado a todos e estaremos aí num próximo momento juntos aí, quem sabe ao vivo também, tá? Um abraço a todos e obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.